Meus amigos, há cerca de 3 meses atrás, os Estados Unidos tinham vencido a guerra comercial contra a China. Em dezembro, o presidente Donald Trump fazia os preparativos para um novo documento de exigências à China, porque a China havia se dobrado, enfim, aos embargos econômicos e às barreiras comerciais, com taxações e super taxações de produtos chineses no mercado americano, e também o efeito de outros mercados alinhados com os Estados Unidos acompanharem o desaceleramento da importação de produto chinês. A China havia se dobrado, mas era tudo aparência, porque não passou 3 meses e as economias ocidentais hoje indicam que arrebentarão logo ali na frente, os países ocidentais empobrecerão e a China ditará as regras do mercado nos próximos 10, 15 ou 20 anos. Se nada for feito, esse será basicamente o caminho que trilharemos daqui para frente. Um Ocidente empobrecido, irado, dividido e uma China fortalecida com a compra, inclusive, de grandes companhias ocidentais. Nesta grande baixa, nessa quebradeira das bolsas, os chineses souberam investir uma grande quantidade de ouro convertido em dinheiro, em ações que, no momento da grande crise, nesse momento, passaram a valer muito pouco. Sem falar que os chineses também se prepararam para isso durante muitos anos, comprando ouro. Bem, mas como a China conseguiu esta façanha de estar perdendo, quase colocando o braço na lona, uma queda de braço comercial, como a China conseguiu reverter isso, estando já próxima a pedir água, com um jogo sujo, com uma mentira. Bem, vocês meus amigos, devem estar lembrados da famosa capa da Economist de 2019, vocês estão vendo aqui aparece no lado esquerdo, do lado direito da capa, a figura de Xi Jinping com um nariz de Pinóquio, um símbolo moderno da mentira. A mentira tem outro símbolo muito mais histórico e importante, que é o próprio Satanás, pois foi com uma mentira que começou a desgraça humana. Satanás colocou na cabeça do ser humano que ele podia tornar-se como Deus. Bastava comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecer a Deus para tornar-se igual a Deus. E o ser humano acreditou, como dizia o bordão daquele programa humorístico, ele acreditou e deu no que deu. Fomos expulsos a pontapés do paraíso e cá estamos nesse vale de lágrimas. Recuperamos o direito de voltar ao paraíso pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não nesta vida, só na outra. Aqui, meus amigos, um vale de lágrimas, sim. Pois bem, a mentira tem feito grandes estragos na história humana, eu já disse isso, e desta vez não foi diferente. Tudo muito bem armado para causar no mundo um estranho pânico, para fechar cidades inteiras, para colocar a humanidade, ou pelo menos o Ocidente, em quarentena. Tudo isso visando o que exatamente? A quebradeira dos grandes e fortes países ocidentais, a começar pelos Estados Unidos, que tem muito fôlego, sim, é verdade. Mas se atrás dessa primeira mentira existir outra, Ocidente e Estados Unidos nenhum resistirá. Tudo fechou. E aí
Bem, aí prestem atenção no efeito da mentira. Eu recebi ontem, melhor, minha esposa recebeu no WhatsApp, eu não tenho, ela tem, uma mensagem de um amigo que disse o seguinte: eu estou quase me sentindo um petista. Estou em casa, sem trabalhar, sem produzir nada e esperando uma ajuda do governo. Pois é, o efeito desta grande mentira foi isso, tornar-nos todos nós, de algum modo, petistas. Estamos em casa, que maravilha, né? Estamos em casa e o governo que se vire. Pois é. Bem, mas dizia Margaret Thatcher que este tipo de solução mágica só dura até acabar o dinheiro dos outros, de quem trabalhou. E aí entra um seríssimo problema. Atentem para o problema. Um ex-economista de ponta, ex-economista top, ele foi o ministro da Economia do governo Ronald Reagan, quando precisava de uma solução mágica não, inteligente para levantar os Estados Unidos, surgiu esta figura de Arthur Laffer, aquele que inventou a curva de Laffer. Ele foi ministro de Ronald Reagan e levantou os Estados Unidos quando os Estados Unidos estavam numa situação muito ruim, em termos de violência, economia, enfim, sucateamento das suas próprias forças armadas e tudo mais. Ronald Reagan, um presidente republicano, conseguiu levantar a América, torná-la grande. Foi um Donald Trump avant la lettre. Pois bem, esse senhor sabe o que fala e ele diz o seguinte: você não pode esperar que um plano emergencial que tribute pessoas que trabalham e pague pessoas que não trabalhem dê certo. Acontece que é exatamente esse o caminho a ser tomado pelas nações ricas e também por nações em crescimento, como o Brasil. Estão tributando aqueles que trabalham, ou seja, tiraram do bolo dos impostos produzidos por trabalhadores para sustentar agora um povo que não quer sair de casa, incentivado pela mentira de Xi Jinping. Até quando isso durará? Até acabar o dinheiro. E o dinheiro, meus amigos, acaba rapidinho. E aí o que virá depois dessa grande mentira? Depressão, quer dizer, desemprego. Sim, desemprego. Você que está preocupado aí por causa de um vírusinho fraco que quase nada faz, preocupe-se com o dia de amanhã, porque não haverá emprego. As empresas que hoje fecharam estão perdendo capital, estão perdendo seiva, estão perdendo força e não se segurarão por muito tempo. Sem falar que desta mentira, como disse, pode vir outra, porque assim que o Ocidente se recuperar um pouquinho mais, pode vir outra história, outra mentira pela frente. Por quê? Por duas razões. O povo já está acostumado com a mentira, acolhe a mentira com facilidade e também pode estar daqui a pouco acostumado a ganhar a vida sem fazer nada, ficando em casa. Porque atrás desse pânico vem também a cultura do Estado tem que resolver o meu problema. É a cultura do eles que resolvam o meu problema. Poderemos estar entrando também nesse tipo de engodo, de acharmos que sim, o governo tem obrigação de me sustentar, porque não fui eu que criei o problema. Só que governo nenhum pode inventar ou criar, tirar do nada a sua riqueza para sustentar um país inteiro em tempo de crise, quando essa se prolonga por muito tempo. Haverá recessão, haverá desemprego,
haverá falta de produtos e aqueles que encontrarmos estarão caríssimos. Se o problema da China não for resolvido imediatamente. Eles jogaram sujo, destruíram e estão destruindo as economias ocidentais. Mas continuam tendo poder porque estruturaram-se nos países ocidentais de tal modo a fazer prosperar a sua mentira. Vejam o caso do Brasil. Quanta gente hoje trabalha para o regime chinês. Basta dizer que aqui eles compraram fortalecer a propaganda chinesa. Fique em casa, não saia na rua. Pois é, se você não sair à rua, amanhã depois não haverá mais emprego algum. E é exatamente isso que a China quer. Nós sairemos dessa crise, sim, mas sairemos muito mais divididos do que entramos. E já estávamos bem divididos. Até depois.